Hoje o vídeo vai ser sobre a jiboia, boa constrictor. Quando filhotes, esses animais se alimentam de roedores. Quando eles vão crescendo, eles já vão começando a se alimentar de mamíferos um pouco maiores, como coelhos e algumas aves também, na natureza. Em cativeiro, o pessoal gosta de alimentar com roedores quando filhote, e quando ele cresce, vai se alimentando de coelhos mesmo. Esses animais podem chegar aos 4 metros, um pouco mais até. Elas são amazônicas e são a segunda maior serpente do Brasil. Diferente de uma jararaca ou de uma cascavel, elas têm dentição áglifa, ou seja, elas não têm nenhum dente inoculador de veneno. Como que ela se alimenta então? Como que ela mata a presa? Ela tem dentição áglifa, que são vários dentes curvados para trás, como se fossem anzóis. Aí quando ela morde o bicho não consegue se soltar por essa dentição. Ela enrola no bicho e mata o animal por constrição. Aí o bicho fica sem ar e morre. Aí ela vai lá e vai se alimentar pelo animal pela cabeça sempre. Tem um mito muito comum com esse animal, que ela solta um bafo que queima. Mas na verdade, quando ela faz isso, na verdade ela tá só pegando todo o ar do pulmão dela e soltando. E isso faz um barulho. Muita gente acha que onde rela isso, queima e causa necrose. Mas não passa de um mito que as pessoas antigas acreditavam. Esse bafo é só para espantar seu predador, porque realmente o predador vai se alimentar dela, vê ela fazendo esse barulho e acaba indo embora. Um mito sobre a serpente é que cabeça triangular é venenosa, mas não. Por exemplo, a jiboia, que é essa aqui, ela tem a cabeça triangular e não tem veneno, certo? E nem traz nenhum risco para o ser humano. A gente não é alimento dessa serpente nem nada. Então a gente não precisa se preocupar com isso. A forma correta de identificar uma serpente peçonhenta é vendo se ela tem um orifício entre a narina e a boca, e o olho, na verdade, que é chamado de fosseta loreal, que apenas as serpentes da família Viperidae têm. E a gente também tem que tomar cuidado com as serpentes mais coloridas, que pode ser uma coral verdadeira. E tem algumas serpentes da família Boide também, que tem fosseta labial, e tomar cuidado para não confundir elas com serpentes peçonhentas, certo? Mas tem uma diferença. As fossetas labiais ficam bem perto da boca. Já a fosseta loreal fica entre o olho e a narina. Bem aqui, ó. No caso dessa não tem, porque ela não é peçonhenta, certo? E como vocês estão vendo, essa serpente está no processo de equidise, certo? O olho dela já ficou esbranquiçado. E quando o olho fica esbranquiçado, elas não enxergam direito, então não é bom ficar pegando, porque ela pode acabar dando um bote. E agora já tá soltando a pele aqui na minha mão mesmo, como vocês estão vendo. E pra que ela faz equidise? É como se fosse uma roupa apertada. A gente, quando a gente tá com uma roupa muito apertada, a gente troca, né? É a mesma coisa ela precisa crescer. A pele dela não cresce junto com ela. E não é couro de cobra não, igual as pessoas falam. Na verdade é só a pele dela mesmo. E tem algumas subespécies dessas serpentes. Tem as brasileiras e tem uma que não é brasileira. A BCO não é brasileira, que é a Boa Constrictor occidentalis. Ela tem até um padrão mais escuro e ela é um pouco mais chatinha, mais bravinha. Já as outras, a Boa Constrictor tem a cor um pouco mais escura do que a Boa Constrictor amaralis, que é outra subespécie, certo? Então, gente, na verdade a Boa Constrictor tem a cor um pouco mais clara que a amaralis. Eu confundi um pouco. Esses animais são ectotérmicos. O que significa isso? Que eles pegam a temperatura do ambiente. Então, se tiver muito frio, elas podem acabar morrendo, se ela for de cativeiro e tal. Então, no terrário dela deve ter algum aquecimento, alguma coisa, um tapete de aquecimento, uma pedra aquecida, uma lâmpada de cerâmica que aqueça. E na natureza, como que elas fazem? Elas se escondem, elas entram embaixo de pedras, dentro de tocas, dentro de cupim, nesses lugares. E quando bate um solzinho, elas já saem para pegar a temperatura um pouco mais quente. Como eu falei anteriormente, essa serpente não é legal ficar manuseando quando ela vai fazer equidise, que ela fica um pouco mais chatinha. E quando ela se alimenta também não, porque ela se alimentou, ela precisa fazer digestão, então ela vai ficar escondidinha, ela não quer se mexer. E se você ficar pegando ela pode regurgitar o alimento, que é muito ruim para o animal. Ele pode acabar até vindo a óbito quando ele regurgita, porque algum osso do animal pode acabar machucando ele, alguma coisa do tipo. Então, deixar pelo menos um descanso de uma semana para ele fazer a digestão, depois pode até pegar ele de novo. Quando esses animais são filhotes, a gente tem que alimentar ele mais ou menos de 7 a 10 dias. E conforme ele for crescendo, vai aumentando o tempo. Tem animais, por exemplo, esse aqui que já é maior, pode alimentar de 1 em 1 mês. E a gente tem que sempre procurar um veterinário de exóticos, de silvestres, para ver
quanto tempo a gente tem que alimentar ele. Porque se ele estiver muito grande, a gente continuar alimentando ele com a mesma frequência, o animal pode acabar até ficando obeso e abaixar a expectativa de vida dele. Esses animais têm hábitos noturnos. O olho dele é em fenda. Quando o olho é em fenda, normalmente os animais são de hábitos noturnos. Como que o olho em fenda? É só um tracinho mesmo. A maioria das serpentes tem o olho em fenda. E os animais que têm o olho redondinho igual ao nosso são de hábitos diurnos. Pra que as serpentes colocam a língua pra fora? E elas têm a língua bífida, né? Pra que elas colocam a língua pra fora? Elas pegam partículas de odor que a gente libera, normalmente a sua presa vai liberar. Ela vai pegar essa partícula e mandar pro órgão de Jacobson, que fica no céu da boca, e vai meio que sentir o cheiro da sua presa, certo? E elas não sentem cheiro pela narina. A narina dela é só pra respirar, então elas usam mais a língua mesmo. Muita gente pergunta como que uma cobrinha com a cabecinha desse tamanho consegue se alimentar de um coelho, por exemplo. Uma sucuri consegue se alimentar de um bezerro, de uma capivara. Ela consegue deslocar a mandíbula dela em 180 graus. Aí ela vai conseguir se alimentar. Aí você me pergunta, mas como que ela respira? Não vai tampar a boca dela na hora que ela estiver engolindo? Ela coloca a traqueia dela pra fora na hora que ela está se alimentando. Ela coloca a traqueia dela pra fora da boca. E assim ela consegue respirar. As serpentes em geral são polifeodontos. O que isso significa? Que ela está sempre trocando os dentes. Quando a gente tem dente de leite, ele não cai e nasce outro. É a mesma coisa com ela, mas só que cai várias vezes o mesmo dente, o mesmo lugar. Aí vão nascendo outros dentes, certo? Aí ela vai trocando o dente. E caso você for picado por essa serpente, ela não tem veneno, mas a picada não dói se você conseguir tirar ela do jeito certo, certo? Se ela te pica, ela tem vários dentes curvados para trás. Ela vai picar e na maioria das vezes ela não vai conseguir soltar. Como que você vai fazer? Você vai puxar? Não, se você puxar vai rasgar a sua mão inteira. Você vai fazer o quê? Na hora que ela picou, você vai empurrar sua mão para dentro da boca dela e abrir a boca dela e tirar. Porque não machuca nem o animal, nem você. A gente não precisa se preocupar se a gente vai morrer se a gente for picado e tal por essa serpente. Ela não tem veneno. Mas se a gente for picado, a gente tem que ir rápido, lavar com água e sabão e tal, porque ela se alimenta de outros animais. Então, dentro da boca dela podem ter vários parasitas, várias bactérias. Então, pode até inchar um pouco o local, pode até causar um pouco de edema. Então, a gente tem que lavar muito bem o local para não ter um pequeno probleminha, mas nada demais. Você não vai morrer por causa da picada desse animal, certo? No Brasil, a gente tem alguns criadouros legalizados de serpentes, como o Jiboias Brasil, Criadouro Reptário e, se não me engano, tem mais alguns. E a gente pode comprar uma serpente dessa? Sim, de forma legalizada a gente pode. O preço varia de 2.000 a 3.000 reais. Aí você me fala, mas eu sei que tem de 300 ilegal. Tá, o animal vem doente, ele pode não estar sendo criado de uma forma legal e tal. E outra coisa é que se o Ibama pegar o seu animal, você perde ele e ainda paga uma multa bem alta por causa do animal. E hoje em dia, no Brasil, as únicas cobras que estão legalizadas são as jiboias. As jiboia arco-íris são as epícrates e as boa constrictor, que são essas aqui que eu tô mostrando pra vocês. As epícrates ficam bem menores, que são muito conhecidas como jiboia arco-íris, salamanta. Elas são bem menores, já essas aqui podem chegar aos 4 metros, como eu já disse. Essas serpentes são vivíparas, ou seja, elas parem os filhotes ali inteiros já, elas não botam ovos, certo? E enquanto ela tá fazendo a gestação, ela não se alimenta. Tem até alguns casos delas acabar se alimentando dos filhotes quando eles nascem. E nascem de 15 a 30 filhotes. Aí você me fala, ai meu Deus do céu, tem muita serpente e tal. Não, porque muitas vão virar alimento na hora que nasce mesmo. Muitos animais vão se alimentar, elas vão servir como cadeia alimentar para outros animais. O mais forte sempre vai sobreviver, certo? Então elas vão virar alimento de outros animais. E nem todas, algumas podem chegar a esse tamanho como vocês estão vendo, certo? E a expectativa de vida de um animal desse é de 20 a 30 anos em cativeiro. E na natureza eles vivem dos 15 aos 20 raramente. Eles podem chegar até essa idade. E antigamente a gente tinha muitas pessoas falavam, tipo, cobra boa e cobra morta. Vê uma cobra, tem que matar. Por isso elas não acabam vivendo muito na natureza. Vai passando de geração em geração, as pessoas vão aprendendo que tem que matar. Mas não, vamos ensinar para as nossas crianças. Vamos tentar fazer educação ambiental, falar que esses animais merecem viver assim como nós. Eles têm o mesmo direito de vida, deixar eles viverem. Porque ó, um animal inofensivo, não faz nada. Se a gente deixar ele no canto dele, ele não vai fazer nada.
Até mesmo as serpentes peçonhentas, elas não perseguem a gente, nada. O veneno dela não é nem pra picar a gente, é pra ela se alimentar. Se ela não tiver o veneno, ela não consegue se alimentar. Ela não tem mão, não tem perna. Como que ela vai pegar seu alimento, né, e tal? Ela vai ter que usar o veneno, ou a constrição, alguma coisa assim. Então vamos deixar os animais viver, vamos parar com essa cultura de matar os animais, vamos parar com isso. Vamos deixar os animais viverem, porque eles têm o mesmo direito de vida que a gente. Aqui, gente, eu peguei outro exemplar agora para mostrar para vocês. Uma boa constrictor amarales. Aquela era uma boa constrictor constrictor. Eu vou pegar as duas já para mostrar para vocês o padrão delas. Que uma é mais clara que a outra. Essa aqui é mais escura. Ela é mais comum também. A gente vai encontrar até no estado de São Paulo, Minas Gerais. A gente encontra nos sítios ela se alimentando de galinha, de ovo e tal. E muita gente acaba matando por isso, né? A outra é mais difícil de achar porque ela é amazônica, né? Mas essa aqui é a mais comum que a gente acha. É essa aqui que causa os mitos lá do bafo da jiboia e tal, que não tem nada a ver. E como que faz a sexagem do animal? Aqui a gente tá vendo a cloaca. Normalmente os machos têm que guardar o hemipênis aqui. Então ele tem a cauda maior. E como que a gente faz a sexagem da melhor maneira, assim? Tem um aparelhinho que coloca aqui dentro, vira e empurra até aqui. Se ele entrar, é porque entrou no hemipênis. Se ele chegar aqui até uns 4 centímetros mais ou menos, é porque é macho, então entrou no hemipênis. Se for uma fêmea, não vai entrar muito. E não vai entrar nada, assim, vai ficar só um pedacinho assim. Então, assim que é o dimorfismo sexual. E lembrando que sempre é recomendado um especialista fazer a sexagem no animal. Porque se, por exemplo, alguém que não é experiente for fazer, tem uma forma que o povo gosta de fazer, que é apertando a cloaca do animal até o hemipênis sair pra fora. Mas não é recomendado fazer assim, porque faz muito mal pro animal, pode acabar machucando o animal por dentro. Então sempre levar num especialista, num veterinário, alguma coisa assim, pra fazer sexagem no animal. E aqui a gente pode ver a diferença do padrão das duas. Essa aqui é bem mais escura, que é a boa constrictor amarales. E a boa constrictor é mais clara, certo? Olha aqui. Parece que assim, vai descendo no mapa, elas vão ficando mais escuras. A occidentalis é lá na Argentina, que é lá embaixo, ela é mais escura. Aí vai subindo, a boa constrictor amarales, que ela já é um pouco mais clara. E a da Amazônia, que é lá em cima do Brasil, é bem mais clara que as outras. Normalmente na primavera, as fêmeas soltam os feromônios para os machos encontrarem ela. Aí na hora que os machos, mais ou menos uns 15, 20 machos, encontram ela e acasalam com ela. Aí depois, no verão, mais ou menos depois de uns 60 dias, ela vai ter os filhotes, certo? Mas tem alguns casos que elas conseguem meio que guardar o esperma do macho e ter só depois de um tempo os filhotes. Ela sabe quando ela vai ter. Tem alguns casos de ela ter conseguido ficar 5 anos sem ter os filhotes. Ter tipo uma relação com o macho há 5 anos, depois de 5 anos ela teve os filhotes. E muita gente acha que dá pra uma cascavel, por exemplo, cruzar com uma jiboia e ter filhote e tal. Não. No caso dessas duas, elas conseguem, porque elas são da mesma espécie. Mas, por exemplo, uma jiboia e uma sucuri, que são da mesma família, não conseguem, certo? Só serpentes da mesma espécie. E outra coisa que muita gente acha é que se pisar no osso de uma serpente, vai ter veneno e ela vai morrer. O veneno fica só nas glândulas de veneno que vai pro seu dente inoculador, certo? No caso dessas aqui nem tem. E por que quando a pessoa pisa acaba tendo problema? Porque é cheio de bactéria ali no osso da serpente e tal. E aí pode acabar dando um probleminha se você pisar assim no osso dela. Mas não é porque é uma serpente que tem veneno. Não, isso pode acontecer com qualquer serpente. Então, se achou uma serpente morta, tira ela ali de um caminho e tal que você tá indo. E não mata o animal também não, porque ele é mais perigoso morto do que vivo em alguns casos. E outro motivo para ser perigosa morta é que muita gente pendura na cerca pro gavião vir pegar e tal. Muito comum isso, depois que mata. E por que isso é perigoso? Hoje em dia tem muita criança em contato ali na zona rural, tal. Vê o animal, vai lá querer brincar, vai espetar o dedo na boca dele, no dente inoculador. Você fala, ele tá morto, ele não inocula o veneno. Tá, mas a boca de veneno ele não secou. Então tem uma chance do veneno ser inoculado na criança e ela tem um problema grave, certo? Então ela é muito perigosa, morta e viva. E no caso de você encontrou a serpente morta ali, o que você tem que fazer? Ou você joga num lugar muito distante para algum animal se alimentar dela, ou você enterra, que aí não vai ter nenhum perigo de acontecer alguma coisa.
Esses animais gostam de umidade, gostam de tomar banho, principalmente na época que ele tá fazendo equidise. Tem uma forma boa aí de ver se o animal tá saudável. Se ele solta a pele inteira, ele tá bem saudável. Se ele tá soltando por partes, pode estar faltando aquecimento, principalmente umidade e tal. Então, se estiver soltando por pedaços ou alguma coisa assim, muito bom dar um banho no animal ou alguma coisa assim. Porque se ele estiver soltando por pedaços e você não fizer nada, ele pode perder uma ponta do rabo, um pedacinho do corpo dele. Na natureza, isso acontece muito, certo? Mas em cativeiro a gente consegue evitar isso, dando banho no animal, fazendo esse tipo de coisa, para ajudar ele a soltar essa pele aí e não ter problemas graves. E outra coisa que não pode deixar é o terrário úmido demais e nem muito frio, porque pode causar estomatite no animal e até pneumonia. O que é essa estomatite? Ele vai perdendo os dentes, certo? Vai cair nos dentes do animal e vão crescendo meio que placas nas escamas da boca do animal. Aí tem que levar no veterinário para tirar e tal. E se ele tiver pneumonia, raramente ele vai se recuperar, ele pode até vir a óbito. Muita gente acha que por esses animais serem de hábitos noturnos, eles não precisam de tomar sol e tal. Mas o sol é muito importante para eles por causa da vitamina D. Por quê? Porque eles podem evitar várias doenças com a vitamina D. Eles não gostam muito da luz, mas a gente pode deixar eles, por exemplo, uns 30 minutinhos, uns 15 minutinhos por dia, pelo menos para eles absorverem essas vitamina D, que vai ajudar muito eles, certo? E sempre uma lâmpada de aquecimento ou um tapetinho de aquecimento, alguma coisa, para eles conseguirem ficar bem quentinhos, bem aquecidos. Então galera, esse foi mais um vídeo no canal. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e me siga no meu Instagram que vai estar aqui na descrição. Não deu para finalizar o vídeo lá, mas eu vou finalizar por aqui mesmo.